Bem-vindos ao CultTube, pessoal. A maneira rápida e eficiente de revisar conteúdos. Acesse, assista e divulgue. Eu sou o professor Alexandre. Hoje nós vamos falar um pouco sobre os climas no Brasil. Esta imagem ela é muito importante para nós entendermos melhor os tipos climáticos do Brasil. Trata-se das zonas climáticas da Terra. Observem só. Aqui no extremo norte do planeta, nós temos a zona polar ou glacial ártica. É a parte mais fria do planeta, juntamente com essa daqui, que é a zona polar ou glacial antártica. Depois aqui, do norte para o sul, nós temos a zona temperada do norte, que é uma zona climática localizada entre o Círculo Polar Ártico e o Trópico de Câncer. Aqui nós temos a zona tropical. Ela se situa entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, cortada ao meio pela linha do Equador. Observem a zona temperada do sul, que vai do Trópico de Capricórnio até o Círculo Polar Antártico. Esta imagem é importante para nós entendermos os tipos climáticos do Brasil. Analisem que o Brasil se situa aqui na América do Sul, tendo a sua maior parte do território na zona climática tropical e uma pequena parte na zona temperada do sul. São essas características climáticas globais que vão implicar nos tipos climáticos brasileiros. Vamos observar um mapa dos climas no Brasil. Aqui nós temos o clima equatorial úmido. Observem. É bom analisar que os climas predominantes no Brasil são os climas quentes, o equatorial e o tropical, com suas derivações. O clima tropical úmido é um clima que também pode ser subdividido. Não quer dizer que toda essa região possui uma homogeneidade climática, ela se diferencia. Nesta aula, nós vamos tratar como um único tipo climático. Este clima possui uma temperatura elevada, em torno de 24 a 26 graus centígrados. As precipitações são elevadas, normalmente acima dos 2.500 milímetros, podendo chegar em algumas regiões a 3, 3.500, 4.000 milímetros anuais, dependendo da região. Depois aqui, do Trópico de Capricórnio, sentido norte, até os limites do clima equatorial, nós temos climas tropicais, com suas derivações. Temos aqui o clima tropical continental, que também é chamado de tropical típico. Esse clima se caracteriza por uma estação seca e uma estação chuvosa. As temperaturas, normalmente, ficam acima dos 18 graus. As precipitações se concentram numa parte do ano, podendo chegar a 1.800, 2.000, 2.500 milímetros, dependendo da região. Aqui nós temos um clima tropical de altitude. Neste clima, as temperaturas são semelhantes ao clima tropical típico ou continental, porém, em algumas regiões de maior elevação, a precipitação aumenta, podendo chegar até a 3.000 milímetros, dependendo da região. Depois nós temos um clima tropical chamado de oceânico. Esse clima também pode ser chamado de litorâneo úmido. Esse clima aqui, quanto às temperaturas, não é muito diferente dos demais climas tropicais. Porém, as precipitações em determinadas regiões são muito altas, podendo chegar também a 3.500 até 4.000 milímetros, dependendo da região. Nesta parte aqui do Brasil, ocorre o clima semiárido. Trata-se também de um clima tropical, conhecido como semiárido. É um enclave dentro do território brasileiro que possui precipitações irregulares e mal distribuídas. As temperaturas são elevadas, às vezes chega a 26, 27 graus as médias anuais. E as precipitações, dependendo do lugar, chega a 750, 500
em alguns lugares quase que caracterizando um deserto, chegando até a 250 milímetros anuais. Agora essa parte aqui, ao sul do Trópico de Capricórnio, ocorre uma perda de tropicalidade no Brasil. Esse é o clima subtropical, cujas precipitações, de modo geral, são bem distribuídas. Não ocorrem muitas alterações nas precipitações. Elas ficam em torno de 1.250 milímetros aproximadamente. As temperaturas são mais baixas do que no resto do país. Elas ficam normalmente abaixo dos 18 graus, podendo ocorrer em determinadas regiões aqui mais elevadas, de maior altitude, no inverno, inclusive a ocorrência de neves. No próximo slide, nós vamos ver um climograma para ajudar no entendimento dessas questões climáticas no Brasil. Aqui nós temos o climograma de Manaus. Observe, é um climograma que apresenta uma alta precipitação. Essas barras aqui são as barras das precipitações. Vejam bem aqui no começo do ano, janeiro, fevereiro, março, abril, um pouquinho de maio, as precipitações são altas, entre 250 e 350 milímetros. Depois, no meio do ano, junho, julho, agosto, setembro, outubro, as precipitações diminuem, ficando abaixo de 150 milímetros, voltando a aumentar no mês de outubro, novembro e dezembro. Agora vamos analisar a linha da temperatura. Nos meses de fevereiro, março, ela atinge em torno de 26, às vezes até 25 graus, 24 graus centígrados, elevando aqui no meio do ano, tendo seu ápice aproximadamente no mês de outubro, atingindo mais de 27 graus e meio, e depois voltando a decair um pouco no final do ano. Agora vamos observar um outro climograma, o climograma da cidade de Brasília, a capital do nosso país. Observem as barras das precipitações. É um clima que possui uma estação chuvosa, como nós podemos ver aqui, e uma estação seca. A estação chuvosa concentra-se no nosso verão, nos meses de janeiro, fevereiro, março, novembro, dezembro, nas proximidades do verão aqui, onde mais chove nesse clima. Nos meses que caracterizam o inverno e outono, a precipitação diminui. Começa a diminuir aqui em abril, maio, junho, julho, agosto, muito pouca precipitação nesses 3 meses aqui. Observe a temperatura, ela é praticamente constante, em torno de 21 graus, dando uma sutil diminuída aqui nos meses de junho e julho. Finalmente, nós temos um climograma de Porto Alegre. Observe, o que se destaca nesse climograma são as precipitações constantes, em torno de 100 a 150 milímetros, com poucas variações. É um clima subtropical, cujas precipitações se distribuem regularmente, praticamente o ano inteiro. Observe agora a linha da temperatura. No verão, em torno de 24 graus. Aqui nós temos no início do ano, janeiro, fevereiro, uma temperatura ainda alta, em torno de 24 graus. E depois, a hora que vai chegando próximo ao meio do ano, ela vai diminuindo. Temos aqui o mês de abril, maio, junho, julho, as temperaturas mais baixas. E depois, quando se aproxima outra vez a primavera, o verão, ela vai aumentando. Bom, pessoal, nessa aula nós vimos, de um modo rápido e objetivo, algumas coisas sobre o clima no Brasil. Até a próxima, espero vocês.